Maravilha, Kate, podemos começar? Podemos sim. Então vamos lá. Maravilha. Então, boa noite a todos e todas, oficialmente, né? Aqui é o Saulo, eu sou produtor da Mostra Fita, essa edição que celebra a música nos filmes do Rogério Sganzerla. A gente começa hoje mais uma oficina, né? Com muita alegria aqui da Mostra. Essas oficinas, elas são esse espaço para que a gente troque figurinhas, que a gente aprenda coisas e a gente desenvolva novas habilidades. Essas oficinas da programação dessa edição, elas foram bem pensadas para que sejam proporcionadas, né, experiências que vão além da técnica, né? A gente espera que essas experiências, elas despertem mesmo o pensamento, a criatividade, a expressão e essas novas formas de enriquecer o cinema brasileiro. Hoje, então, a gente tem aqui a honra, né, de contar com Cristina de Marco, essa estudiosa, né, pesquisadora aí da obra do Rogério há mais de 25 anos, né, Tina? E hoje a Tina vai compartilhar, então, os conhecimentos dela para inspirar novas formas e fomentar também, né, esses desejos, né, de criações. Eu passo agora a palavra para a Tina, que vai fazer essa experiência, então, esse convite, né, ao crescimento e à transformação de todos nós. Aproveitem cada momento, preparem aí o bloquinho de texto, deixa aí já reservado, porque tem bastante coisa aí boa que a Tina preparou para a gente. E ali pela metade da oficina, ali mais ou menos por umas 8, eu mando uma lista de presença, tá, gente? Então, vamos começar, Tina. Ah, desculpa, gente, antes, pelo amor de Deus, essa oficina e a mostra toda, ela só acontece graças à participação de vocês, é claro, e também ao apoio, né, e à participação de instituições e entidades como o Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial do Paulo Gustavo, a Fundação Catarinense de Cultura, ao Governo de Santa Catarina, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal, e à Lei Paulo Gustavo. Se eu não falei, agora eu falei. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Boa noite, boa noite. Então, como eu nomeei a oficina O Marginal Rogério Sganzerla, então nessa primeira aula eu vou até o Bandido da Luz Vermelha. Eu vou fazer uma introdução. Eu acho importante a gente conhecer um pouco da parte crítica, né, do Rogério, do seu ofício que ele a vida inteira escreveu, né, tanto roteiro quanto crítica de cinema, comentários. Ele nunca se furtou de dar a opinião dele, de falar sobre o cinema, principalmente o cinema brasileiro, que é o que ele falava muito que precisava criar um cinema que fosse verdadeiramente brasileiro, fazer fita de cinema, né, como eu já falei na mostra, que ele dizia que ele não fazia filme, ele fazia fita de cinema. Que o Rogério era um frasista, ele tinha muitas frases de efeito, assim, que são bem, bem interessantes. Eu vou fazer uma apresentação aqui eu tenho um pouco de trauma de PowerPoint, eu tentei fazer o melhor que eu pude, mas vamos lá, onde é que está o... Aqui. Compartilhar. Vai dar certo, amiga, vamos que vamos. Aí, ó, viu? Arrasou. Bora lá. Então, o Marginal Rogério Sganzella. Depois eu vou mandar o PDF para vocês. Isso só da primeira aula. Amiga, só aperta ali naquele botãozinho do lado do zoom, do menos, tem tipo um quadradinho assim, aí ele vai ficar em tela cheia. Como é que é? À direita, um pouquinho para a direita, é o botão esse do lado do sinal de menos, ali no zoom. De tentar. Tá no caminho, vai lá. Para a direita. Para lá. Que Isso. menos que zoom. Aí tá o zoom. Aí esse, volta. Esse aqui, compartilhamento, interromper compartilhamento. Acho que Não, é mais fácil lá em cima, ó, bem no canto esquerdo, está escrito do começo. Pode dar play lá. Você está apresentando Cristina de Marco. É chamada para aberta. Aí, é esse. É chamada aberta para todos. Isso? Não, amiga, é aquele botão ali do começo. É esse daí. Pode clicar. Esse? Sim. Deu certo? Ah, não aconteceu nada. Ai, senhor.
É o primeiro botão ali embaixo do arquivo, amiga. Aí. Embaixo do arquivo não tem nada, tem em cima só. Tá escrito ali do começo. Isso, Há esse daí. visitantes à reunião. As pessoas fora da empresa que queriam essa Não, não, reunião. E a chamada é aberta para todos. Esses dois tem. estranho, porque aqui aparece do começo e daí o botão do lado que se chama do slide atual. Amiga, Você você está... está confundindo a janela do Meet. Você tem que ir pelo PowerPoint mesmo. Tá, o que eu faço no PowerPoint? Clica em A do começo. apresentação de slides atual. Isso, aí. Do começo. É... Ah, mas daí fica a tela cheia para mim, é isso? Mas está ficando só para você, para nós não. Quando você compartilhou a tela, compartilhou uma janela, o que você Uma compartilha? janela. Então, tenta compartilhar a tela inteira. Dá um Como é que eu parar. faço isso? Parar. Desculpa, gente, eu não sou muito esperta para essas. Imagina, amiga. Tá tranquilo. Guia do Chrome não é, tela cheia. Aqui, tela cheia. Amiga, ali onde você vai apresentar, né, onde você É. clicou antes, ele pede permitir que o Meet veja sua tela. Aí você seleciona a tela inteira. Onde é que não diz nada em lugar nenhum isso? Aquele botão de iniciar a apresentação. Compartilhar o app no Meet Google, Meet.google. Ah, É o que aparece aqui. Aí tem a janela que eu seleciono. Para compartilhar áudio, compartilhe uma guia. Aí tem compartilhar. Eu faço o seguinte, eu posso botar aqui do lado o link para botar o PDF aqui na conversa, mais fácil? pode ser. Porque eu não estou sendo esperta para isso. Mas agora tem que descobrir como é que eu faço isso. Ah, senhor. Mas pode ser daquele jeito também, amiga. Vamos na fé. Ver aqui. Tá, vamos ver, vamos que dê certo. Janela, PowerPoint, compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Tá muito ruim isso aí? Acho que dá para ver, né, gente? Aí então, eu vou mexendo aqui no PowerPoint, vocês vão vendo ali? É isso? Isso. Aham. Ah, então tá. Então, desculpa se a demora toda, porque vocês já perceberam que eu não sou uma pessoa tecnológica, né? Me atrapalha um pouco. Mas, enfim, eu queria começar a contar para vocês, desde o início, de como eu conheci o Rogério Sganzella, essa experiência afetou a minha vida, né? Porque eu sempre tive curiosidade em conhecer e saber quem que era esse cara, que era um cara de Joaçaba, um cineasta famoso e tal. As pessoas falavam muito, comentavam muito, mas eu não tinha informação. Não tinha. Eu perguntava para o meu pai, perguntava para outras pessoas. Ah, é um cara. Ah, é não sei o quê. É sempre uma conversa que não tinha muita informação. E não tinha bibliografia sobre isso na época, né? Não tinha. Tinha pouca coisa sobre cinema marginal, muita coisa sobre o cinema novo, mas pouca coisa sobre o cinema marginal e pouca coisa sobre o Rogério. Então, eu na faculdade, em 98, eu estava na Unicinos, fazer jornalismo, e fiz uma matéria que era análise de filmes. Aí o professor na época, passou o Bandido da Luz Vermelha, foi a primeira vez que eu assisti, tinha 20 anos, primeira vez que eu assisti o Bandido da Luz Vermelha, e o professor era muito fã do Rogério. Daí ele começava a me contar algumas coisas sobre o cinema dele e tal. E tinha uma filmoteca na universidade, e na filmoteca tinha o Nem Tudo é Verdade, que é o primeiro filme do Orson Welles, né, que ele fez sobre o Orson Welles, e tinha mais um outro da Bel Air. Acho que era assim, essa aranha, se não me engano. Mas era uma cópia que era muito ruim essa da Bel Air. O Nem Tudo é Verdade era uma cópia melhor. E aí eu comecei por conta, só que eu não sabia nada sobre ele.
Aí em 98 teve um evento, que essa fotinha que eu estava também, teve um evento em Porto Alegre sobre Maio de 68, as questões culturais de Maio de 68. Aí tava o Rogério, tava o Odete Lara, o Sarraceni, tinha outros, o Zé Del Goy, tinha outros personagens, né, da vida artística dessa época. E foi muito legal. Eles contaram como é que era. A Odete Lara falou do Terretranse, falou de como é que era trabalhar com o Glauber. E ela era muito debochada, era muito divertido de ouvi-la falar. E tinha também Aí o Rogério falou e eu fiquei encantada com a fala dele. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela fala dele. Porque, assim, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, tudo que eu via no cinema e tal, ele estava dizendo. Todas as coisas que eu parecia que estava lendo meu pensamento, assim. Né? Era fantástico demais aquilo. Aí ele começou a contar toda a história dele, né? Falou principalmente sobre o Bandido, que era o que ele fez nessa época que estava em debate no dia. E eu fiquei louca. Daí eu cheguei, cara de pau, né? Terminou o debate, todo mundo saindo. Rogério, queria falar contigo. É que eu sou de Joaçaba e tal, estudante de jornalismo, não sei o quê. Quando eu falei que era de Joaçaba, ele parou, olhou assim, abriu os braços, aí veio, me deu um abraço, me confortou assim, que bom falar com o pessoal da terrinha e tal. De quem que tu é? Parecia minhas tias do interior falando, né? De quem que tu é? Eu sou de Marco. Mas de que de Marco? E tal. E começamos aquelas conversas de comadre que a gente sempre tem. Ele já se identificou que a família dele também é tem uma parte da família dele no interior. Começamos a trocar uma ideia. Daí eu falei que eu ia fazer meu trabalho de conclusão e eu queria falar sobre ele. Daí eu falei assim, não. Só que assim, eu quero saber sobre o que é interessante para ti, eu falar sobre ti, né? Porque eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua obra, quero ver o que é importante. Aí ele pegou, anota meu telefone. Eu tava com um bloquinho, caneta anotando do evento, né? Aí eu anotei o telefone dele. Daí ele falou assim, quando tu for pro Rio, me liga, aí vamos conversar. Eu tô aberto, claro, imagina alguém já sabe que gosta de cinema e tal, ficou super feliz. Aí eu fui, por coincidência, no ano seguinte, teve um evento no Rio, um evento estudantil no Rio. Aí eu fui, aí avisei a ele, era um feriado de 7 de setembro ainda. Daí eu pensei, não sei, feriado, né? Aí liguei para ele, tu vai ter em casa no feriado de 7 de setembro? Daí, por quê? Eu falei, não, porque eu tô indo pro Rio, vai ter um evento. Daí assim, se eu não tivesse, eu ficava, para nós conversar, para a gente se conhecer e tal. Aí eu fui lá, ele me recebeu na casa dele, ele e a Helena Inês, né, a viúva dele. Passamos uma tarde conversando. Assim. Ele me contou, assim, desculpa, tô tossindo. Desde quando ele estava em Joaçaba, as coisas que ele gostava, os colégios que ele estudou, o cinema, os filmes que ele assistia. E eu fiquei encantada com aquilo, né? Eu tinha um gravadorzinho mini cassete, eu ainda tenho uma fitinha até hoje, um gravadorzinho mini cassete. E a pergunta, hoje eu escuto essa entrevista, eu acho horrível. Eu digo, meu Deus, eu não perguntei nada para ele, mas eu não conhecia ele, né? Eu não tinha, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né? Se eu tivesse as leituras que eu tenho hoje, tudo para fazer essas, eu faria uma outra entrevista, mas eu realmente conheci ele naquela entrevista. Aí falou dos filmes que ele fez, o que ele gostava de fazer. Ele falou que ele aproveitou todo esse período que ele fez a crítica do Estadão e depois na Folha. Ele aproveitou assim, ele conheceu muita gente. O pessoal do cinema novo mesmo, né? O Glauber, a turma que tava. Aí ele começou para festival, ele foi para todos os festivais na Europa que tinha na época, ele participou, aí conheceu os grandes nomes do cinema que são reverenciados até hoje, né? Ele lia o Carrinha de Cinema, então também chegava lá e era uma coisa que chamava muita atenção, é que assim, ele chegava e debatia cara a cara, assim,
na cara de pau, era tudo pessoal mais maduro, né? A turma que já tinha experiência no cinema, tanto como realizador, quanto, né? E ele é um menino, ele já sabe, ele começou a escrever no Estadão, ele tinha 17 anos. Ele até conta que ele tinha uma autorização do juiz para poder ver os filmes do cinema, porque ele era menor de idade, né? Aí a autorização dele dava direito de ver tantos filmes, e a partir daí ele fazia as críticas dele. Que às vezes ele tentava ver um pedacinho de um pedacinho de outro, para conseguir falar de mais filmes. Eu até uma coisa que, deixa eu mudar aqui a página. Uma coisa que eu acho importante, eu não abro mão de falar sobre a crítica dele, porque a partir do que ele escreve, é o que ele vai fazer, ele vai produzir muito a partir disso. A crítica, ele fala tudo. Tem muitos textos importantes. Vai ter uma outra oficina na quinta-feira, com a professora Clélia, que é sobre crítica. Eu imagino que ela vai abordar um bom espectro, né, de críticas do Rogério. Eu selecionei só algumas, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Tem assim, isso aqui, por exemplo, a câmera cínica. Ele fala assim, que o importante do cinema, a câmera, ela dá a visão. E que o cinema, ele é a visão, né? Então, é o olhar sobre o objeto, olhar sobre o que está se filmando. Então, muito da produção é isso, né? Ele defende muito isso, que o olhar do cineasta sobre as coisas, né? O olhar sobre o que se está propondo. É bem importante. Aqui tem uma outra crítica que eu selecionei. Noções de cinema moderno. Ele dizia muito sobre isso, que o cinema tem que ser moderno. Moderno, é engraçado que o moderno é um termo que se usa até hoje, né? O que tem que ser novidade, o que tem que ser atualizado, ainda se usa o termo moderno, né? Mesmo depois que a modernidade, como escola de pensamento, já tem uma evolução, a modernidade ainda é usada como paradigma, né? Então ele fala muito nisso, que é o cinema o quê? Que é um cinema de movimento. Um cinema não é só, ele não gostava, ele tem outras críticas que ele fala, os cineastas da alma, cineastas do corpo e alma. Que ele fala os tipos de cinema que existia naquele período. Da alma, que eram os filmes mais parados, né? Que eram aqueles filmes tipo Bergman, né? Filmes mais psicológicos, filmes que às vezes era uma câmera parada e o que estava passando, ou ficava focado numa pessoa meditando, o pensamento dela, que ele achava sem graça aquilo, sem movimento, né? Ele realmente não era um cinema que ele curtia. Aí ele dá os exemplos dos filmes daquele período que se enquadravam como isso. Aí os cineastas do corpo, que eram mais cineastas que se encaixavam nesse cinema moderno, né? Que aí é mais movimento, ação. Aí ele fala, já tem plongé contra plongé, já tem movimento de câmera, já tem ação, tem violência, tem... Ele acredita que é o que deveria ser, que realmente o cinema deveria mostrar, né? Aí usa de exemplos os cineastas que produziam naquele período. O cinema moderno, então... Desculpa. O cinema moderno, então, era uma coisa... Ele buscava fazer um cinema moderno. Ele até falava assim que o Orson Welles era para ele o fundador do cinema moderno. O Cidadão Kane funda o cinema moderno, na opinião dele. Então ele tem esse pensamento que é o que é justamente isso, né? Tem muita ação, muita imagem, as coisas, não é um cinema parado. Ele ficava um pouco angustiado com esse negócio, um cinema que não tivesse movimento, né? Aí aqui uma coisa que eu acho interessante, o Sarraceni, o Paulo César Sarraceni, foi muito amigo dele. E esse texto, que é de 666, ele tá falando que o Sarraceni tinha lançado um desafio. Ele tá falando assim, que ele estava indignado porque quando ele tinha lançado o primeiro filme, a crítica já não tinha entendido, já tinha avacalhado com o filme dele. Crítica, público, aí lançou o desafio, a galera não entendeu de novo.
E ele ficava chateado com isso. Não, mas o cara tá produzindo, o cara tá lutando, tá fazendo um filme moderno, tá fazendo um filme que tem imagem, que tem movimento, né? E aí conjugava com o que ele falava nos textos anteriores, né? E ser um cinema moderno, ser um cinema que traz ação, que traz a violência cotidiana, que traz as questões da atualidade. Mas ninguém entendeu. Aí ele faz uma fala que o Sarraceni era um marginal, nesse sentido, né? Que ele foi marginalizado porque não foi compreendido, porque a crítica não aceitava a produção dele, não aceitava os filmes que ele fazia, e nesse mesmo sentido ele faz outras críticas depois na Folha, falando sobre os filmes dele mesmo. Ele faz uma que ele fala, por exemplo, o filme do Noel Rosa que eu passei que a gente passou na mostra, ele ficou muito tempo produzindo e buscando imagens e pesquisa. Ele queria fazer uma longa-metragem, mas ele não conseguia. O recurso era muito pouco e era uma crítica que ele fazia. Sempre ia para as mãos dos mesmos produtores, os mesmos realizadores e nunca sobrava nada para ele. Aí ele faz um texto lá fora e ele coloca assim, não, peraí. Aí ele usa alguns exemplos de filmes que estavam sendo feitos na época, né? E que tinham tido valores exorbitantes, que o governo tinha aplicado, tinha investido. O Instituto de Fomento, na época, tinha investido. E ele, com o Noel, que era uma pesquisa cultural, uma pesquisa importante e tal, não estava conseguindo o apoio que ele achava que era importante, né? Então, essas coisas, normalmente, ele volta aos textos que ele produz. Aí eu vou fazer Tem uma coisa que é muito... Aí ele começa a produzir. Ele começa a produzir e em 1966 ele faz o primeiro curta-metragem dele, do documentário, que é uns caras... Ele pega dois amigos, bota os caras circulando pela cidade, né? Que eles estão... O que tem nos filmes, nos cinemas no centro de São Paulo para assistir. E no que eles visualizam os cartazes dos filmes, eles vão dando as mensagens, que é a mensagem que ele passava nos textos críticos dele. Ah, esse filme é muito parado, esse filme tem movimento, esse filme, ele lembra... Enfim, o filme é um filme de 10 minutos, bem curtinho, mas ele é muito legal, porque ele dá faz um apanhado do pensamento do Rogério, né? E no final tem um dos personagens que ele faz mais ou menos... Ele sempre gosta de falar sobre si. Os filmes dele são muito a identidade dele mesmo, né, no cinema. Então ele pega e ele coloca em um determinado momento e ele fala assim, não, da próxima vez, o próximo filme vai ser bem diferente. Vou fazer outra coisa, vai ser bem... E o próximo filme que ele produz é O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme que por si só já tem uma natureza gigantesca, né, de referências e tal. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a apresentação. Não, mas não dá. Eu queria ver se conseguia deixar maior aqui para vocês, mas não consegui fazer isso de novo. Então aqui tem esse texto, ele fez o quê? Ele fez uma espécie de argumento enquanto ele fazia estava gravando o filme em maio de 68, estava gravando o filme, e ele colocou isso aqui que é mais ou menos uma justificativa do que ele estava fazendo, né? Eu vou até ler, porque é bem interessante o que ele faz. Quem conhece um pouco do cinema desse período vai encontrar elementos do que eu vou falar. Quem já viu Bandido da Luz Vermelha, né? Meu filme é um faroeste sobre o terceiro mundo. A fusão e mixagem de vários gêneros. Fiz um filme um faroeste, mas também um musical. Documentário, policial, comédia ou chanchada. E ficção científica. Do documentário, a sinceridade, de Rossellini. Do policial, a violência, o Fúria. Da comédia, o ritmo anárquico, Sennett, Keaton,
e do western, a simplificação brutal dos conflitos de Mann. O bandido da luz vermelha persegue ele, a polícia, enquanto os tiras fazem reflexões metafísicas, meditando sobre a solidão e a incomunicabilidade. Quando um personagem não pode fazer nada, ele avacalha. 3. Orson Welles me ensinou a não separar a política do crime. Desculpa. Toma. Jean-Paul Godard me ensinou a filmar tudo pela metade do preço. Em Glauber Rocha, conheci o cinema de guerrilha, feito à base de planos gerais. Fuller foi quem ensinou a desmontar o cinema tradicional através da montagem. Cineasta de excesso do crime. Ai, que ódio dessa torcida. José Mujica Marins me apontou a poesia furiosa dos atores do Brás, das cortinas e ruínas cafajestes dos seus diálogos aparentemente banais. Mujica e o cinema japonês me ensinaram a saber ser livre e, ao mesmo tempo, acadêmico. O solitário Murnau me ensinou a amar o plano fixo acima de todos os travelings. É preciso descobrir o segredo do cinema de Luiz, poeta e agitador Buñuel, Anjo Exterminador. Nunca se esquecendo de Hitchcock, Eisenstein e Nicholas Ray. Porque eu queria mesmo era fazer um filme mágico e cafajeste, cujos personagens fossem sublimes e boçais, onde a estupidez, acima de tudo, revelasse as leis secretas da alma e do corpo subdesenvolvido. Quis fazer um painel sobre a sociedade delirante, ameaçada por um criminoso solitário. Quis dar esse salto porque entendi que tinha que filmar o possível e o impossível num país subdesenvolvido. Meus personagens são, todos eles, inutilmente boçais. Aliás, como 80% do cinema brasileiro. Desde a estupidez trágica de Corisco à bobagem de Boca de Ouro, passando por Zé do Caixão e pelos párias de Barravento. Estou filmando a vida de bandido da Luz Vermelha, como poderia estar contando os milagres da São João Batista, a juventude de Marx ou as aventuras de Chateaubriand. É um pretexto para refletir sobre o Brasil da década de 60. Nesse painel, a política e o crime identificam personagens do alto e do baixo mundo. Tive de fazer cinema fora da lei aqui em São Paulo, porque quis dar um esforço total em direção ao filme brasileiro libertador, revolucionário, também nas panorâmicas, na câmera fixa e também nos cortes secos. O ponto de partida de nossos filmes deve ser a instabilidade do cinema, como também da nossa sociedade, da nossa estética, de nossos amores e de nosso sono. Por isso, a câmera indecisa, o som fugidio, os personagens medrosos. Nesse país, tudo é possível, e por isso o filme pode explodir a qualquer momento. Eu quis fazer essa leitura porque eu acho importante a gente ter essa noção. Eu acho que isso fala sobre o bandido, mas fala bastante sobre os outros filmes dele também, né? Ele traz muito dessa complexidade, esses fragmentos em tudo que ele faz. Ele faz muitas essas citações dos diretores que ele admira, né? Do cinema que ele julga ser um cinema livre, um cinema verdadeiro, um cinema identitário também, né? Porque fala muito sobre o ser brasileiro, sobre o ser livre. Isso eu acho que em todo o cinema dele é bem importante destacar. Ele sempre traz muito do Brasil, traz muito de como é que da sociedade brasileira, né? Ele nunca foi uma pessoa que fez política partidária, mas o filme dele sempre foi muito político nesse sentido de falar sobre a sociedade da sua época, né? Por favor, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, vai fazendo, porque eu vou falando sem parar e daqui a pouco eu me perco aqui. Tem ele deu uma entrevista em 90 para o Severino Francisco, no Jornal de Brasília, onde ele falava sobre como é que foi montar o bandido. Eu vou deixar esse material também de apoio,
porque é muito isso, né? Sobre como é que um cara desses, né, tem essas ideias, porque foi uma coisa. Eu lembro quando eu conversei com ele perguntei sobre como é que foi fazer bandido e tudo, ele falou o seguinte: ele foi para a Europa em 67 cobrir festivais. Tem vários festivais na Europa, ele ficou um tempão por lá cobrindo, fazia para o Estadão, a Folha da Tarde, todos os jornais do Grupo Estado que ele trabalhava, né? E aproveitava, e naquele período, estava o Bandidos Vermelha praticando seus crimes, e era uma coisa de muito destaque. Tinha um destaque muito grande nos jornais, né? Chegou a ser produzido história em quadrinhos, chegou a ser produzido radionovela. Foi assim, foi um sensacionalismo muito grande em cima do personagem. Aí tinha aquela coisa, ele era bandido, mas ele era romântico, mas ele dava flores para as vítimas, mas ele tinha todo o romantismo em cima do Bandido Vermelha, porque ele teve um período curto de crimes, mas a imprensa deu muito destaque. Então, como ele queria um pretexto, né? Ele falando no texto dele que ele queria um pretexto para falar sobre o Brasil, não tinha nada melhor do que um cara que estava tendo super destaque na mídia, e por coincidência, era também um catarinense de Joinville, né? Que tinha ido para São Paulo cometer seus crimes, morava em Santos e ia cometer os crimes na capital, em São Paulo. Então, também tinha, de alguma forma, alguma identificação dele com o próprio personagem, né? A questão dele também ser marginalizado, o Rogério, enquanto começando as suas produções, né? Começando a querer, ele via tanto ele quanto os amigos, quanto o Saraceni, né? Que ele falou na crítica, e outros amigos produtores, ele via também que existia uma marginalidade dentro do cinema. Não existia não eram todos que queriam produzir que tinham essa condição. Tanto que eles faziam assim. Eu até brinco quando falo assim, parece quase nós fazendo, né? Alguém tem o. Claro que hoje a gente tem condição de participar digital. Essa oficina está acontecendo por causa de um edital que a gente participou, foi selecionado. Então, isso nos dá a possibilidade de falar sobre esse tema, de falar sobre questões culturais e sociais, né? Nos dá a oportunidade de poder refletir sobre isso, coisa que não tinha no período. Então, essa marginalidade que ele fala do Saraceni no texto também era uma marginalidade que ele sofria. E depois acabou se convencionando chamar de cinema marginal o que ele fazia. Que ele não gostava desse termo. Ele dizia que marginal é o Brasil, que está à margem das decisões do mundo, né? O Brasil está sempre à margem, se coloca à margem. Embora seja uma economia evoluída, uma economia que se destaca, é um país que se posiciona à margem, de alguma forma é escanteado, né? Por quem tem o poder, por quem tem as condições de trabalho. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido mesmo. E deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui nessa. Aqui, ó. Eu queria fazer um filme que não tivesse nada a ver com sociologia, psicologia e outras convenções da época. Eu queria um personagem que unisse as cenas. Na época, São Paulo não tinha a violência que tem hoje. São Paulo pode ostentar hoje o título de cidade mais violenta na América do Sul. Em média, 10 pessoas são assassinadas por dia em São Paulo. 400 carros são roubados e nem se fala o número de assaltos com a cumplicidade e omissão da polícia. A morte pode estar em cada esquina. O meu trabalho se propunha a ser uma comédia criminal. Era o primeiro esforço para se fazer um retrato falado da grande metrópole. E quase trágico desse faroeste do terceiro mundo. É quase trágico. Depois
Depois pensamos em fazer o filme através de um narrador esportivo. O crítico Francisco de Almeida Alves chamou o Bandido da Luz Vermelha de ópera sobre a cidade de São Paulo. Que é isso que nós estamos falando, né? Isso que eu estou dizendo. O cinema dele também tem muito isso. Como o filmar São Paulo, que tinha muito filme se produzia muito filme de estúdio, e aí ficava, né, nesse sentido que ele não curtia, né, essa coisa mais psicológica, mas o pensar sobre a reflexão sobre tais temas. E ele dizia que não, a gente também precisa exteriorizar a cidade. A gente tem que problematizar o que acontece na cidade. Tem que ter o lugar onde a gente vive. Não dá para você fazer para ficar só na academia, de alguma forma, fazer coisa acadêmica, né? Embora ele também tenha sido chamado de um realizador acadêmico, porém popular, é sempre esse jogo, né? Ele sempre fez esse jogo de ser muito, de também trazer uma reflexão embasada, né? Mas trazer assuntos do cotidiano. Isso, a gente comentou durante a mostra que as imagens, talvez as imagens mais antigas do Rio de Janeiro, as melhores, tenham sido feitas por ele, numa época que não havia drone, né? Os filmes dele trazem imagens muito emblemáticas do Rio. Eu acho que São Paulo também, porque nesse período o cinema novo filmava muito o sertão, né? Falava sobre, questionava, fazia questionamentos sociais, mas a partir do sertão. E isso era um questionamento que ele fazia ao cinema novo. Não, a gente tem que deixar aquilo lá e trazer para a nossa realidade da cidade, da metrópole. E ele pega os amigos dele e bora lá, vamos filmar, vamos lá na Boca do Lixo, vamos para os lugares que tem acesso e vamos mostrar a canalice que é o brasileiro, né? A cafajestada que é o relacionamento entre as pessoas, né? Essa grosseria que são as relações, essa coisa que não nos dá chance, não nos dá oportunidade. Não adianta a gente ficar se queixando entre nós e não externar isso. E ele fazia muito bem esse papel de externar, tanto na abordagem dos filmes, dos filmes nacionais que tinha no período. Ele entrevista nessas críticas que eu falei para vocês. Ele entrevista, logo no primeiro ano, ele entrevista o Glauber Rocha. E ele chega, que nem eu falei, durante a mostra, eu falei, ele era o cara que apontava o dedo. Ele chega para o Glauber e ele fala, ó, beleza, só que tá faltando um negócio popular no teu filme, tá faltando um negócio, mas tô achando que não é tão... que tá faltando um pouco de proximidade com as pessoas, né? Aí depois ele entrevista o Gustavo Dal. Aí ele pega e assim ele vai... várias pessoas do cinema novo, ele chama para conversar e ele faz ele pega o pensamento, como eu falei para vocês, essas coisas que ele já vinha escrevendo nos textos dele, e ele faz um parâmetro, ele cria um parâmetro com o que o cinema novo produziu, o que ele e os amigos estavam tentando, de alguma forma, quebrar essa barreira, e quando eles conseguem quebrar a barreira, eles vão fazer algo completamente diferente. Eles vão usar, assim como o Rogério usa essa questão da fragmentação, outras pessoas, cada um do seu grupo também usa alguma como é que é? Me fugiu a palavra agora. Usa algum artifício para poder falar também sobre questões que não eram abordadas, né? Então, eu acho que é muito legal a gente até pegar e a partir do Rogério também dar uma olhada nesse pessoal que está produzindo. Com o tempo a gente vai trazendo também, fazer algumas relações, porque eu acho que para a gente falar sobre a realidade, a gente gosta muito de usar o cinema para falar da realidade. E é o pensamento que ele já tinha na época, né? Não, a partir disso, vamos refletir, a partir do Bandido da Luz Vermelha, vamos refletir sobre que sociedade que a gente vive. Quem são os políticos? Quem são os policiais? O que eles perseguem?
Eles perseguem quem que é esse bandido. O bandido debocha da polícia, ele debocha ele é um personagem debochado. E de alguma forma é essa forma que ele também é um olhar que ele também quer fazer sobre tudo, né? Por favor, me façam perguntas, porque eu vou ficar aqui falando horas e horas. Vocês já viram que minha voz não tá boa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que se destaca nessa fala dele. Aqui, ó, o Bandido foi lançado em 42 salas em São Paulo. O que era, mas não foi um super lançamento, foi um super acontecimento, né? Foi num período que, sei lá, o cinema brasileiro também não era esse... Era preterido pelo cinema estrangeiro, né? Ainda é, mas quer dizer que é uma continuidade isso, né? E acabado de ler um livro sobre filmes que trabalham com personagens reais. O cinema não é arte individual, é algo que tem a funcionar entre as massas. Nessa época, o Bandido da Luz Vermelha estava em plena ação. Os jornais diziam que ele entrava nas casas assoviando músicas do Roberto Carlos. Mas, evidentemente, o personagem era um mero pretexto para falar da realidade. O Bandido da Luz Vermelha, o personagem real, está preso ilegalmente. Ele tratava bem as vítimas. Sua ação ainda era antiga. Eu tenho um erro de digitação. Ele distribuía o que arrecadava nos assaltos com os mais necessitados. Hoje o crime é diferente. Existem quadrilhas frias e implacáveis. Isso foi se implantando a partir de 64. O bandido era uma espécie de Zorro dos pobres. Ele tem relação com toda a cordialidade de uma época. Ele devia ser indultado e solto. Assaltava, matou uma pessoa, já cumpriu sua pena. Esse seria o tema de um segundo filme sobre o bandido. Eu cheguei a fazer um projeto e não foi possível realizá-lo. Tu vê que ele mesmo questionava, né? Quem era esse bandido? Porque também tinha isso que ele fala, era coisa que você falava, tinha muitas coisas. A verdadeira história a gente nunca vai saber, porque tinha muito esse romantismo, né? Ele usava o dinheiro que ele roubava e dava para os pobres, ele distribuía na favela lá em Santos, onde ele morava, quando ele voltava. Tinha muita história que se falava, e como também ele ficou muito tempo fora nesse período de ação do bandido, quando ele chegou, quando ele deu, o que ele pegava era essa coisa que a imprensa falava também, né? Essa repercussão esse cara que no fundo era um gente boa, no fundo ele era legal, só que ele era bandido. Então tinha de alguma forma ficava uma complexidade na própria interpretação, né, do filme. Aí tem filmes que são considerados marginais do bandido do Rogério. Tem mais uma. Eu vou tento passar aqui na tela, só que não dá bem passar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala aqui. Aqui ele continua falando do Orson Welles e tudo. Aqui, por exemplo, filmes que são considerados marginais. Aqui tem todos os filmes do Rogério. Tina, Oi? só um parênteses. O Zé, da Lua Caolha, fez uma pergunta aqui no chat. Você consegue? Tá. Deixa eu ver aqui. Tadinha. Essas falas do Rogério que você traz são trechos da entrevista que você fez com ele quando conheceu? Não, esses que eu tô falando são da entrevista que ele deu para o Severino, que eu tô colocando no material. Da minha entrevista, eu ainda quero colocar, eu vou colocar alguma coisa. Eu fiz esse material, como eu já falei para vocês, eu sou ruim pra caramba pra fazer PowerPoint, eu passei o dia inteiro para fazer isso, e eu tenho muita dificuldade em fazer. Mas eu vou dar uma melhorada e vou colocar uns trechos também. O que ele me falava quando a gente se conheceu, ele ficou primeiramente muito feliz, muito, muito exultante, porque eu era de Joaçaba e gostava de cinema. Isso era o máximo para ele, ter alguém de Joaçaba que curtia cinema e podia futuramente produzir também, né, e
E não só falar, como produzir cinema brasileiro. Ele tinha, logo na primeira entrevista, na primeira encontro que a gente teve, ele já disse, não, Helena, a gente tem que dar um jeito de que nós vamos fazer, a Cristina tem que produzir com a gente, tem que fazer, nosso, o que nós vamos fazer? Então, ele queria que de alguma forma que eu participasse também, né, das produções dele, que fizesse, que estava muito feliz que eu era de Joaçaba. Aí eu não contei que essa foi a primeira entrevista. Teve uma segunda entrevista que eu fiz com ele no ano seguinte. Eu não tenho certeza, foi alguns meses depois, que eu sofri um acidente voltando dessa primeira entrevista que eu fiz com ele. Então, algumas coisas ficaram... Essa questão de tempo, às vezes, fica um pouco complicada na minha cabeça. Mas foi 2000, foi 99 que eu fiz a entrevista. Em 98 eu conheci, em 99 eu fiz a primeira entrevista, e em 2000 eu fiz a segunda. Que foi aqui em Joaçaba. Tinha o canal local, não sei se é do tempo de vocês. Tinha o canal 21, que era a TV Cidade. Daí tinha vários programas, né, de pessoas aqui na cidade fazendo entrevistas, deve cobrir cobertura de eventos e tal. E do doutor Adegar tinha um programa que chamava Olho Vivo na TV, que ele fazia entrevistas com pessoas da cidade para falar questões diversas, questões culturais, sociais. Aí um dia o Rogério estava aqui visitando a mãe, e ele chamou dele, e eu estava aqui também me recuperando desse acidente, esperando para voltar para a faculdade. Aí ele me chamou, Tina, vai lá em casa que o Rogério está aí, e eu sei que tu pesquisa, que está pesquisando sobre ele, que entrevistou ele. Ele me chamou, eu e o Bolinha, para ir entrevistá-lo nesse programa dele. E foi outra tarde super agradável, conversando com ele. Aí lembrava, a gente já estava amiga, eu já estava me achando amiga do Rogério, né? A gente já trocava figurinha, já lembrava trouxe questões que nós conversamos a primeira vez e tal, então eu já estava me achando já. E nas duas vezes, assim, ele sempre reforçou uma coisa que era muito forte, era isso, era a defesa no cinema brasileiro, acima de tudo. Ele tinha que defender Ele falava o tempo todo assim, ele me dizia assim, você não pode desistir. Se a gente desistir, vai acabar. A gente não pode abandonar o cinema. A gente tem que... todas as vezes que ele me encontrava, ele dizia a mesma coisa, a gente não pode abandonar o cinema. Se a gente abandonar, vai acabar. A gente tem que produzir, a gente tem que falar, tem que repercutir, até criticar. A gente não tem que passar pano, né? Não tem que dizer que está tudo lindo. A gente tem que, inclusive, dizer os pontos que estão errados para poder melhorá-los, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o cinema brasileiro como um todo, né? Como identidade nacional, como identidade, uma coisa que reforçasse o Brasil, né? Então, desculpa, eu estou tossindo e não estou com a voz mais nasalada, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi, Zé. Tinha muito disso, essa defesa implacável, né? E isso eu sempre falo assim, era apaixonante vê-lo falar sobre cinema, porque assim, ele falava, ele tinha tinha os olhos bem azulão, assim, e o olho dele brilhava. Ele falava, sabe aquela pessoa que fala apaixonadamente, né? Ela olha para cima e começa a sonhar. Ele era dessas pessoas que ele fala, primeiro ele falava olhando nos olhos. Ele falava muito olhando nos olhos, né? Encarando o que ele estava falando, encarando como verdade o que ele estava te dizendo, né? E daqui a pouco ele começava a sonhar. Aí começava a falar que o último filme que ele tinha feito tinha sido Tudo é Brasil. O último filme que nós passamos na mostra, né? O Tudo é Brasil. E ele estava completamente apaixonado por aquele filme. Daí ele dizia, tudo ele se referia ao Tudo é Brasil. Tanto que mesmo ao falar do Orson Welles, né, naqueles filmes, ele fala muito... Ele sempre tenta buscar um pouco disso, né? Um pouco do que é a identidade, do que se fala, do que era o Brasil do período, né? Estava falando aqui dos filmes marginais dele. Além Aí ele fez o Bandido da Vermelha, isso é uma história interessante. Ao mesmo tempo que ele gravou o Bandido da Vermelha na Boca do Lixo,
foi gravado um outro filme, que eu sempre me esqueço, eu devia ter procurado para falar o nome que eu me esqueci de novo. Que era um filme que foi feito em vários capítulos, que eram vários diretores que filmaram. E aquele foi considerado a primeira pornô chanchada. Então, ao mesmo tempo que tinha os filmes, tipo os filmes do Rogério, assim, né, de bastante contestação e tal, também fazia a forma que eles, uma parte do grupo, né, conseguiu realizar de que jeito? Fazendo a pornô chanchada. E em algumas literaturas, quando você vai buscar a boca do lixo, fala da pornô chanchada. E fala, eu até comprei um livro esses dias, esse tempo atrás, pensando, legal, uma literatura nova, né? De repente traz coisas que eu não conheço do cinema marginal. Aí peguei, era só Boca do Lixo. Só que assim, era só a história da pornô chanchada. Daí eu fiquei meio frustrada, né? Eu queria ver a outra parte. Mas é isso que tem muitas. E para alguns pesquisadores, para alguns teóricos, a Boca do Lixo é considerado o cenário da pornô chanchada. Aí, outro livro que eu li durante a dissertação, também sobre a Boca do Lixo, aí ele falava sobre as relações. Isso eu achei muito legal. As relações que se criaram na época, né? Então, como é que era isso? Que até comecei a falar antes. É tudo fazendo tudo entre amigos, que nem o documentário esse que ele fez. O André Tonati. O André Tonati era colega de arquitetura do irmão do Rogério, do Mackenzie. Então, eles se conheciam por isso. Aí o Tonati conseguiu uma câmera. O pai dele viajou para a Europa, não sei para onde, enfim. Teve acesso a uma câmera, e daí ele pegou o quê? Chamou o Rogério, que sabia que era o outro louco que nem ele, né? O que tu acha de a gente fazer um filminho, fazer umas coisas diferentes? Aí ele pegou, o Rogério fez o documentário, o André foi quem filmou, né? E quem montou. Aí tem o primeiro filme do Tonati foi o Rogério, eles fizeram o inverso, né? O Rogério filmou e montou, e fazia assim, aqui, porque os recursos não é. Você tem que pensar que está no período de filmar com aqueles filmes mesmo, né? Que era um equipamento gigante, um equipamento monstro. Depois começa a aparecer as Super 8, né? As filmadoras de mão, começa a aparecer com uma. Então, começando a aparecer. Então, eles faziam muita coisa que era muito caro a produção. Então, quando alguém conseguiu o equipamento, nossa, galera, arrumamos o equipamento. Então, muita coisa desse cinema considerado marginal foi feito assim. A galera pegava, alguém tinha acesso aos meios de produção, né? Vamos fazer agora, que tal a gente repercutir tal assunto? E assim acabava se fazendo, né? Eu estava vendo aqui outro filme que ele fez, A Mulher de Todos. Não sei se vocês chegaram a assistir A Mulher de Todos. É um filme muito interessante, que alguns consideram até pornô chanchada. Só porque ele é muito experimental. Tem muita coisa do Rogério também é difícil de compreender, porque ele faz cinema muito experimental. Ele sempre fez isso, né? Do primeiro ao último filme, é sempre uma leitura que é muito dele sobre o assunto. Aí ele pegou, botou não sei se vocês não conhecem, vou só dar um spoiler rápido. A Helena, numa ilha, aí ela conhece algumas pessoas. Aí vai ter. No que passa, essas pessoas que ela tem alguma relação, ele vai também colocando os personagens da atualidade, né? Como ele fez no Bandido Vermelha. Aí tem o cara, que o Jô Soares participa desse filme também. Ele tem várias, a boçalidade, o nazista, enfim, ele coloca diversos personagens e vai debatendo. Ele faz como se fosse uma conversa anárquica, mas na verdade é também uma reflexão, né? Ele sempre usa disso, né? Também é uma reflexão sobre a história.
Aí tem 2 filmes sobre quadrinhos, que quem assistiu qualquer filme do Rogério já percebeu o quanto ele é apaixonado por quadrinhos, né? É uma referência que ele sempre traz em toda a produção dele, porque realmente, se a gente vai pensar o que as pessoas tinham acesso de comunicação, né? Pessoas que não tinham numa época pré-internet. Então, revista, jornal, beleza. Mas era muito. Para algumas pessoas era caro isso, né? Então, o quadrinho, de alguma forma, ele era mais fácil, ele tinha. E também o quadrinho conversava com outros públicos, a não ser o público adulto, letrado. O quadrinho, mesmo que ele fosse, mesmo que ele seja, que ele tenha as falas, o desenho já diz alguma coisa, o desenho já quer falar. E ele usa muito isso nos argumentos que ele faz. Então tem um dos... sei lá, o Tudo é Brasil, por exemplo, ele usa o Sardinha de Chumbo para falar do Orson Welles. Aí você pode fazer toda uma leitura quase filosófica, né? A partir do uso do quadrinho. Só que nesses filmes que ele faz aqui, ele bota a história dos quadrinhos. Aí ele conversa com as primeiras pessoas que produziu quadrinhos no Brasil. É um filme curto também, mas é muito interessante, porque justamente isso, ele acaba te fazendo, você acompanha os filmes deles, e tu acaba tendo um panorama sobre um panorama cultural do Brasil. Eu acho isso muito, muito importante, né? Aí depois, ele já começa, já vem com a Bel Air. Eu tinha me preparado para falar da Bel Air na aula que vem, mas como eu acabei me antecipando, vocês podem continuar perguntando e questionando e comentando, que eu vou tentar antecipar um pouquinho sobre a Bel Air também. Como eu fiz um recorte marginal, desculpa, tô com a voz toda ruim. Eu quis começar por essa questão mesmo. Que, na verdade, se a gente for pensar, a marginalidade acompanhou ele em todo o processo, porque ele depois, se a gente vai ver toda a filmografia dele, raros filmes ele fez com recurso. Sempre foi, é uma condição que a gente fala, eu gosto de aproximar a história dele com a nossa história também, porque a gente também tem muito ideal, a gente tem muitas ideias, né? A gente quer produzir, eu vejo no nosso grupo aqui em Joaçaba, que nós estamos fazendo agora, a gente tem feito muito projeto, tem participado do edital, a gente quer falar sobre tudo, e principalmente a gente começa falando do local onde a gente vive. O Rogério estava em São Paulo, a gente está em Joaçaba. Ele queria falar do que ele via em São Paulo. A gente conversa muito aqui entre nós sobre isso, sobre falar sobre, sei lá, questões históricas do município, personagens do município, locais, né? Então, é uma necessidade que a gente vê também disso. E a gente faz, mas de que jeito? Mas para filmar tem que ter tal recurso. Mesmo que a gente faça com o celular, que se pode fazer com o celular, a gente quer sempre dar um tratamento legal, né? Quer sempre dar uma condição que as pessoas vejam depois desses filmes com uma condição legal. Então, acaba sendo a gente não se frustrar, né? Acaba, às vezes deixando um projeto vai deixando para depois, para depois, para depois, para tentar viabilizá-lo com mais recursos. Como o Rogério também fez a vida inteira. Ele tinha um projeto de fazer um filme sobre o contestado. Ele fez um curso sobre o Irani em 83. E todas as outras vezes que ele vinha para Joaçaba visitar a família, ele dava um jeito. Ele ia para o Irani, ele ia para alguns lugares, ele chegou aí em alguns outros lugares aqui na região para filmar, ele fez imagens, conversou com muitas pessoas, mas é isso. Ele podia ter feito do jeito que dava, mas era uma questão que para ele também tinha muito carinho com isso, né? Eu não vou fazer de qualquer jeito. Não posso abordar. É um conflito importante, é uma história que é na minha região, que é do meu lugar. Eu não posso falar de qualquer jeito. E a gente também acaba ficando muito com isso, né? De querer falar, mas a gente quer falar sempre, quer fazer o melhor, né? Quer sempre superar as expectativas.
Ai, que ruim que é que tá assim trancado. E de noite ainda piora. Não, tava falando sobre. Ia começar a falar sobre a Belera. O que aconteceu? Iná, Oi? você quer fazer um intervalinho de 5 minutos? Que agora já é 8 horas, a gente tem mais 1 hora pela frente. Aí a gente Pode dá uns ser, 5 minutos de intervalo e daí a pode gente ser. volta Eu também então. tomar uma água E aí. 8h06, então a gente volta, pessoal. Vou deixar a lista de presença aqui no chat, tá? Tá bom. Valeu. Eu deixo. Como é que eu faço? Eu saio ou só deixa Pode, pausado? pode deixar tranquilo, amiga. Fecha o microfone e a câmera, a gente já retorna. Tá bom.
Muito bem, 8h06, voltando então. Tina, tudo certo aí? Acho que o microfone está fechado. Eu ia te mandar uma mensagem agora, Saulo, podemos voltar? Podemos, vamos lá. Então, eu vou pegar agora para falar, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou pegar um outro PDF aqui, para falar da PDF, vou pegar o da oficina, que eu tenho mais informações. Vou pegar, desculpa a gente ter atrapalhado tudo. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus, que... Aqui, oficina de cinema brasileira. Eu vou abrir aqui. Desculpa, rapidinho, eu devia ter feito isso no intervalo, mas. Tranquilo, tá tudo no tempo. Ah, tem umas coisas interessantes aqui que eu vou pegar, vou a partir do. Vou passar esse. Vou pegar aqui. Peraí. Para a apresentação, para passar outra coisa. Janela. Aqui. Ainda do bandido, ainda falando da questão marginal, eu peguei na apostila que eu tinha da minha oficina, que foi. A oficina foi maior, foi de 10 dias, né? Então eu pude falar com mais detalhes sobre cada assunto. E aqui, como a gente já estava produzindo a mostra-fita, eu busquei algumas músicas sempre, né? Que remetessem a cada fase do Rogério. Essa música que foi feita do Ira, o Rubro Zorro, que é uma homenagem que o Nazi faz ao Rogério. Ele é super fã do Rogério, sempre falou sobre, né, como ele gosta do Rogério, como ele curte. Ainda hoje nos shows ele canta e homenageia o Rogério. Esse filme essa música é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, senão fica a dica. E aqui outra coisa que eu peguei. Aqui tem essa música. Na Boca do Lixo. Ó, o, o Mujica com o Rogério e com o Júlio. Já tava a turma lá fazendo bagunça a Boca do Lixo e a Rua do Triunfo. Que é isso, né? A questão essa é outra reportagem que eu peguei. Eu gosto muito de pegar os textos da imprensa, que a gente consegue ter um apanhado do momento. Essa é outra coisa como eu falava sobre aquele livro que eu falei para vocês que eu vi da Boca do Lixo, ele falava muito sobre isso. O que acontece? Essa Rua do Triunfo é uma rua lá em São Paulo onde tinha várias produtoras, essa região, não só a rua, mas essa região da Rua do Triunfo, tinha várias produtoras, tinha também as lojas, né, que vendiam os equipamentos, as distribuidoras, tinha todo o suporte, né, que eles tinham, que eles precisavam para o cinema, acontecia tudo nessa região. É também o motivo pelo qual eles acabaram indo gravar na Boca do Lixo, né, que é essa região hoje, que hoje essa região que é bem, que continua sendo uma região miserável, né? Então, entre as produtoras, tinha o Zé do Caixão. A produtora do Mujica era lá. Tinha a Maristela, tinha outras produtoras, né, que faziam, o Massaíne também era por ali, tinha diversos produtores, então a galera se encontrava muito por ali, né? Acabava que era um local de fluxo, né? Tá? Então facilita na hora da criação. Esse que depois eu vou passar para vocês também. Esse texto é bem legal. Fala sobre
bastante sobre essa questão de como eles se encontravam e como se davam as mediações, né? Aqui, como virou a Cracolândia, que hoje, como eu falei, ainda continua sendo uma região bastante miserável e marginalizada. A marginalidade não era é uma questão também do local, ó. A pornochanchada, como eu estava dizendo, então de diversos elementos que a galera filmando. É o Carlão, parece, né? Estão filmando aqui a Bel Air. Essa foto é bastante emblemática, né? Da Bel Air. Essa foto da Helena. Como é que eles fizeram? O Júlio e o Rogério conseguiram uma grana. Aí, que o Júlio tinha feito O Anjo Nasceu. Tinha feito um super sucesso o filme, né? Também sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, festivais. Eles viajaram muito com o Rogério com o Bandido e o Júlio com o Anjo Nasceu. Ganharam festivais e tal, então eles estavam. E os dois, quando se conheceram, tem até o Júlio fala assim, que ele conheceu o Rogério e se apaixonou pelo Bandido, pela mulher de todos, que estavam no festival, nesse festival que eles se conheceram. E ele disse que ele pegou a primeira oportunidade que ele teve, ele pegou e foi lá no quarto do Rogério na madrugada, ó, bateu na porta. Cara, tu é bom. Cara, gostei de ti. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Mais ou menos nesse sentido, né? Pai, um dia eu quero fazer filme massa que nem os teus filmes. E os dois começaram a trocar uma ideia. Trocar uma ideia de como é que foi. Como é que é. Um achava que não ia conseguir fazer o que o outro fez, né? Tanto o processo do cinema mesmo, né? Da produção, como captar a imagem, o som, todos os detalhes que tem um filme, né? Eles discutiam muito a respeito disso e como que um poderia contribuir com o outro. Até que depois de uma madrugada, conversando, eles chegaram à conclusão de que eles tinham que fazer alguma coisa juntos. Cara, nós temos que produzir junto, porque, né? Não pode, a gente foi feito um para o outro. Mais ou menos nesse nível de romance, assim, né? Fomos feitos um para o outro. E começaram, aí um começou a dar opinião para o outro, né? Do como seria colocar os elementos que foram usados nos filmes, enfim. Aí o Júlio fez a seguinte proposta. Ele tinha negociado com o Severiano Ribeiro, que era o exibidor, né? O Severiano tinha dado um dinheiro para ele antecipado para fazer um segundo filme, ou ia dar, enfim, para fazer um segundo filme. Daí ele já tinha ideia do que fazer no segundo filme, mas ele propôs para o Rogério o seguinte: e se a gente pegasse essa grana, que em vez de eu fazer esse filme, a gente fosse fazer um filme nosso? Essa é a história que o Júlio conta numa entrevista que ele deu. Que né? Nossa, seria fantástico se nós pudéssemos produzir uma coisa dentro do que eu quero, do teu e do que é meu, né? E aquele contágio que estava acontecendo no momento. Aí eles pegaram o dinheiro, só que eles, em vez de produzirem um filme, eles produziram 8. Que também pegaram um grupo, né? Filmaram no Rio, que o Júlio Bressan é do Rio, né? Filmaram no Rio e pegaram aquele grupinho de atores lá que fez praticamente o filme de um e de outro, né? Um assinou, alguns filmes foram assinados pelo Júlio, outros foram assinados pelo Rogério, mas estava tudo sendo feito no coletivo, né? Com a Helena sempre estreando os filmes, né? E imagina só, foi uma loucura, e até hoje se fala sobre esse projeto dele, sobre esse produtor, que é um movimento que não aconteceu mais no cinema brasileiro. A Belé era um movimento único, de uns caras que pegaram e assim, se encantaram, né? Queriam produzir, queriam fazer mais,
queriam mais do cinema, né? E queriam mais deles, queriam que eles sabiam que eles podiam mais, né? E eu acho legal isso, porque assim, a pessoa não ter medo mesmo, né? Não, a gente precisa de um cinema que seja maior do que isso. Ele tem que ser mais do que o esforço que eu já dou. Ele tem que ser mais do que isso. Então, cara, vamos se juntar e vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu realmente fico apaixonada falando disso, porque eu acho muito fantástico tudo que eles construíram. Aí fui dar uma entrevista, ó, em 1990, juntaram os dois para falar sobre a Bel Air, 20 anos depois. Essa entrevista também é bem interessante. Claro, eles vão falar sobre o que eles gostam, o que deu certo, o que não deu, o que eles queriam fazer, o que não conseguiram. Aqui, ó. Foi possível viver apenas de cinema nesses 20 anos? Eu vivi de cinema e ainda escrevendo e fazendo vídeo, montando alguns curtas-metragens. Também sou administrador de negócios, diz o Júlio, né? E aí, então, assim, tem muita coisa. O que vocês... Vamos ver o que tem mais aqui. Quais os melhores filmes da história do cinema brasileiro? Limite, O Cangaceiro, Ganga Bruta, O Canto da Saudade, O Descobrimento do Brasil, O Anjo Nasceu, Deus e Diabo na Terra do Sol, Pagador de Promessas e os filmes de Watson Macedo. Ultimamente, fora os filmes do Bressani, gostei A Faca de Dois Gumes de Molino Salles. Tu viu? Um falando do outro sempre, né? Um se referindo ao outro, sempre tem essa proximidade. Aí, quais os filmes foram feitos na Bel Air? A Família do Barulho, que é da foto, né? A foto emblemática da Bel Air, até hoje, nessa capa da Família do Barulho. Filmado em 4 dias, trata-se do primeiro filme de Bressani da Bel Air. É uma chanchada sobre aventuras de um malandro carioca envolvido com uma estranha e confusa família de classe média, inspirado no manifesto da poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade. O filme homenageia os filmes do ciclo do Recife, de 20 e 30, e as travessuras do pioneiro da comédia Mack Sennett. Isso eu acho muito legal também. É outra coisa que eu gosto dos filmes deles. Qual que é a ideia? Tu vê que nunca é uma coisa sem sentido. Por mais que sejam filmes experimentais, é baseado no Manifesto do Pau-Brasil. É baseado na... Eles são pessoas que têm eles têm uma ideia. Não é uma coisa que... Ok, vamos pegar uma câmera e vamos bloquear, vamos fazer o que der. Não, tem um objetivo. Né? Os filmes têm uma... Eu acho isso fantástico. Por mais que hoje algumas pessoas vejam essas produções e critiquem o experimentalismo, né? Eu acho bem... Até para a gente se encorajar. Eu sempre penso na nossa condição hoje como produtores e como divulgadores do cinema, né? Que a gente também se encoraje a produzir. Que é isso, eu acho que é muito sobre não ter medo do que você está produzindo, do que você está mostrando, né? Aí, Carnaval na Lama. Esse que a gente comentou até durante a mostra, que o Rogério teve uma... Até hoje ele não tem mais a cópia desse filme. O filme tem uma cópia só. Ele levou para uma mostra em Paris, no museu lá, e não devolveram, simplesmente não devolveram o filme. Aí no Messias Ganzella, tem uma cena que ele está falando, tá cobrando, né? Para que esse filme volte e tal, para que ele gostaria de ter acesso a esse filme. E o montador do filme estava lá com a gente, o Felipe, e ele falou que o Rogério falava isso, apontando para a diretora do museu esse, onde o filme está, né? Onde estaria, onde foi visto a última vez, né? Não sabemos, né? Aí disse que ele teve acesso conseguiu, depois de um tempo, algumas imagens desse Carnaval na Lama, lá na Cinemateca. O Hernani encontrou algumas fotos, mas que quando foi encontrado já não tinha nem condição de exibição, não tinha condição de assistir, já estava marcado pelo tempo, né?
Aí tem uma cena que a Helena queima os negativos. E que, segundo dizem, são os negativos mesmo, né? Porque era um tempo de som separado num tempo de vídeo. Então, essa montagem já não era mais possível, né? Então, é isso. Muitos do cinema brasileiro também teve essa condição de se perder, né? De que hoje de a gente não ter mais esses como avaliar. Cuidado, madame. Também do Bressani esse. Barão Olavo, o horrível. Agora os do Rogério, Copacabana, Mon Amour. Copacabana, eu fico até hoje exibido nos festivais de cinema mundo afora, é reverenciado o experimentalismo dele, né, algumas questões que ele aborda. O filme, o Gilberto Gil fez uma música especialmente para o Copacabana, fez a trilha do Copacabana e fez o Mr. Sganzella, que é o filme, o nome do documentário do João Pizzini, é o nome também da música que o Gil compõe especialmente para a trilha, né? Deixa eu ver aqui. Sem essa aranha. O Sem essa aranha eu assisti com os meus alunos lá fizemos uma oficina na Casa de Cultura, que é um filme super experimental, mas eu acho um filme muito interessante, porque ele traz o Zé Bonitinho, né? Que era um cara que o Rogério filmou, fez mais um filme até com ele, que era um cara que estava o Zé Bonitinho, ele tinha um programa na TV Tupi, na época, ele era um cara que tinha uma fama, fazia um sucesso, né? Tinha os seus fãs, e ele pega, e isso eu acho muito interessante no cinema todo do Rogério. Ele sempre pega, além dos amigos, né? Que filmam com ele, que fazem uma boa parte da produção dele, o Bandido da Luz Vermelha, por exemplo, ele vai pegar o cara que era o famosão da época, né? O bandido não é qualquer ator, não é qualquer amigo que estava passando na rua, como ele já fez, né, em outras produções. O Vilaça era o cara como se fosse o cara da Novela das Nove hoje, né? Era o cara famosão, que fazia os principais filmes e tal. Ah, vem cá. O bandido, a Helena Inês mesmo, era uma pessoa que era uma mulher super famosa do Sistema Novo e tal. Ela começa a produzir com ele no Bandido da Vermelha, começa a participar. Quando eles se conhecem, né? Quando eles começam os relacionamentos também. No Bandido tem outra pessoa que começa, que faz a primeira aparição no cinema meu Deus, me fugiu o nome dela. Meu Deus, me fugiu o nome dela agora. Meu Deus, eu nem esqueço o nome das pessoas. A Sônia Braga. A Sônia Braga, o primeiro filme dela é o Bandido da Luz Vermelha. Ela era uma moça, né, uma adolescente. Ela só aparece no filme como uma das personagens daquele submundo que ele retrata, né? Laura Bengel. Tu vê que sempre tem pessoas ele sempre traz consigo um elenco de peso, né? Aqui o Sem Essa Aranha tem o Luiz Gonzaga, tem o Moreira Silva, tem a Maria Gladys, além do Jorge Loreto, né? Que é o Zé Bonitinho. E o filme é uma experimentação muito interessante. Eles gritam frases, né? Frases absurdas e tal, fazem um jogo muito, muito experimental. E o filme até hoje também é fora, como sempre, como eu gosto de reforçar, fora do país, sempre esses filmes ainda são vistos, ainda são abordados aqui. Aí eu fiz um artigo falando justamente reforçando a questão dos personagens que o Rogério usa nos filmes dele, que ele acaba reutilizando os personagens principais, né? Tanto o Jorge Loreto, que eu falei agora, o Zé Bonitinho, ele tá no Sem Essa Areia, ele tá no Abismo também,
Ele está em outras produções. O Noel Rosa, nós passamos o filme da mostra. Ele já tinha feito um curta, que é Noel por Noel, o nome do curta. Só porque como ele estava pesquisando para fazer o longa, e ele era meio louco da pesquisa, né? Até isso ele me falou quando nós conversamos. Até que ele não esgotasse o assunto, ele não se dava por vencido. Então ele ia usando imagem do som, biblioteca nacional, biblioteca dos lugares por onde tivesse passado, conversa com um, conversa com o outro, quem fez parte da história, porque o Rogério também é jornalista, né? Então ele tinha muito essa coisa do jornalista mesmo, né? De apurar. Ele apurava também os filmes dele, ele pegava e até o Orson Welles mesmo. O Orson Welles ele passou ele começou em 70, quando ele voltou do exílio, ele começou a pesquisar o Orson Welles. Ele foi fazer o último filme dele lançado em 2003, para ver o tempo que ele passou. Ele passou 30 anos nessa pesquisa, nessa busca, e se ele ainda tivesse mais uns anos de vida, ele certamente faria mais um e mais outro, ele ainda teria assunto, né? Ele até hoje é uma referência, tem essa pesquisa que ele fez, é uma coisa que até hoje só ele tem, né? Então, era essa vontade de chegar a falar a verdade, né? Que também é um termo bastante significativo para ele. Era muito importante para ele que se falasse a verdade e que fosse um cinema livre, que não fosse um cinema de amarras, né? Que ele não fosse obrigado a nada. Ele tinha que fazer um cinema livre. Eu gosto muito dessa parte da... essa aqui que aqui... o Caetano Veloso, nesse período que eles se conheceram, que ele gravou, eles se conheceram no exílio, né? O Caetano, o Gil, o João Gilberto, e aí foi quando eles se conheceram e o Rogério filmou a gravação do disco, que é um dos curtas-metragens que estava na mostra. Só que essa amizade rendeu muitas outras coisas. Entendeu? O João Gilberto fez várias trilhas de filmes para o Rogério. Era uma amizade que ele cultivou, né? Até o final da vida. Eles se falavam, até há relatos que na madrugada o João Gilberto ligava para o Rogério. Cara, escuta só o som que eu estou tirando. No violãozinho lá. E o Rogério, cara, peraí que eu vou te mostrar o roteiro que eu estou produzindo. E ficava essa conversinha de comadres que eles ficaram até o fim. Eles passavam madrugada conversando. Ouvi de mais de uma pessoa já esse relato, né? O Gil produziu depois como eu mostrei aqui, a trilha do Copacabana. O Caetano tem no livro, o livro que a Cinemateca Brasileira produziu, não faz muito tempo, uma certa biografia do Rogério, né? Nesse livro, ele traz esse relato do Caetano Veloso. O Caetano fala que conheceu o Rogério e o Júlio. O Rogério e o Júlio montaram os 2 últimos filmes deles no exílio. Porque aqui estava ruim, a condição deles estava ruim já. Eles já não tinham mais como... Já estava ficando... Já tinha... Algumas pessoas já estavam avisando eles, se vocês ficarem, vai dar ruim, melhor vocês saírem. Aí eles saíram. Aí tinha um cinema lá em Londres que eles exibiam esses filmes que eles montaram. E era um cinema onde o Caetano, o Gil e o João frequentavam também. E eles, de alguma forma, se frequentavam, né? Aos shows, aos filmes e tal. E tiveram uma relação. Aí o Caetano, nessa entrevista, nessa entrevista nesse relato, ele fala assim, não. Ele disse que o Rogério era muito bravo. O Júlio era muito legal, o Júlio era muito simpático, o Júlio era mais fácil de lidar, era um cara mais polido. E o Rogério nunca teve papas na língua, né? Se tivesse que criticar, ele criticava, não importasse quem fosse. E aí o Caetano faz esse relato, ele diz, não, o Rogério, ainda que fosse muito brabo, ainda que fosse mais difícil,
Ele era muito gênio. A gente não tinha como perder essa oportunidade de estar próximo a ele, de beber dessa genialidade dele, de beber de todo esse conhecimento que ele tinha, né, que ele trazia. Era um cara que se importava muito com a cultura, que mesmo fora do Brasil, ele falava no Brasil, ele queria fazer, ele ficava o tempo todo, né, planejando o que ele faria como é que ia ser a volta deles, né? E ele faz uma... E nesse período, ele produz uma música, qualquer coisa, né? Esse papo já tá coisa, né? E ele fala, e nessa música, ele faz uma citação ao Senhor Aranha, que era um filme que era o filme que ele mais gostava desses filmes que ele assistia lá nesse cinema, né? Que ele coloca no meio da música tem sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, que a gente acha que é um filme que parece que não faz sentido, né? Uma música que parece que tem só versos que não fazem sentido, mas na verdade para o Caetano, e ele explica sobre isso, né? Fazem que são várias referências que ele faz uma... Como eles também tinham essa questão de ter que sempre mascarar o que eles falavam, então tinha também isso, também uma citação ao Sem Essa Aranha, que era uma coisa que ele gostava, um filme que ele gostava, curtia muito do Orson Welles, do Rogério. Mais perguntas, mais questões. Eu vou ficar falando sem parar, daqui a pouco eu termino a apostila. Mais alguém? Comentários, por favor. Tina. Oi. Diga. Você falou se algum filme do Rogério, alguns se teve censura, foi censurado na época, ou como é que foi? Isso foi censura? Todos eles eram de alguma forma censurados, né? Eles driblavam, né? Eles tinham essa relação para você ver, essa produção da Bel Air, por exemplo, era muito experimental. Então eles fizeram para ver essa produção muito rápida, né? Esse tanto de filme muito rápido, de alguma forma tinha esse sentido também de driblar a censura, né? Se eu fizer muito rápido, se eu lançar muito rápido, não vai dar tempo de ver. E o que eles comentavam que, assim, que normalmente quem eram os censores? Eram pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam vendo. Não eram pessoas ligadas à cultura, pessoas ligadas à intelectualidade, né? As questões todas que envolviam o cinema. Então, eles usavam muito subterfúgio. Alguns filmes iam para censura, aí os caras trocavam uma cena ou outra que achavam pior, e era sempre um jogo. Isso era uma coisa que eles relatavam bastante. Uma coisa que ele relata bastante. Você entrega o filme inteiro. Aí invoca com uma cena. Aparece alguma coisa lá que não, isso aqui não faz sentido. Aí tu tira aquela cena e bota alguma... Essa questão até ele falou assim, o fato dele fazer colagem, né, nos filmes dele ajudava muito. Porque às vezes ele lidava muito com isso, né? E normalmente o que era censurado era o que menos fazia sentido no filme. Porque eles não tinham a compreensão do que estavam censurando. Então eles o tempo todo estavam fazendo essa jogada, né? Aí troca a cena, uma cena por outra, em vez de uma citação, em vez de um diálogo, uma citação, era um subterfúgio que eles usavam bastante para driblar isso, né? Mas que tenha ficado empenhado, eu não conheço, não tenho essa informação, que tenha ficado empenhado lá e que não possa ter sido exibido, né? Eles faziam isso, faziam esse jogo de... Tinha que ter esse tal de jogo de cintura. Mas é uma boa pergunta mesmo. Porque muita gente não teve seus filmes bloqueados, né? Parados, ficaram lá e tal, e nunca se viu. Acabou que nunca se viu a produção do que foi feito nesse período mesmo, né? É uma preocupação bem importante. Ai, desculpa essa foto, queria estar melhor.
Ficou claro? Não sei se tu... Ah, sim. Mais alguém quer? Vamos ver o que nós temos aqui na sequência. Tem o filme do... Aqui. Essa frase eu acho muito interessante dele. O cinema deve ser, ou pode, ou deveria ser, seria bom que fosse a melodia do pensamento. E a música é o que pode salvar o nosso cinema. Seja popular, seja de elite, todos têm um ouvido e o cinema precisa de se reencontrar para poder justificar o que ele tem de melhor, que é a possibilidade de transfigurar a realidade, com a força, a energia e, sobretudo, com a concentração espiritual que a música, combinada com o cinema, nos propõe a trazer cada vez mais perto a noção do Supremo. Que é para ver a importância que ele dava à música, né? Aí eu começo a falar das músicas que faz. Começo a falar das músicas que são as músicas os filmes da mostra. Os filmes que falam de música popular brasileira. E aí eu falo sobre. Faço uma explicação aqui de como é que ele. Ele escreveu também. O Rogério escreveu a vida inteira. Esse é um texto que ele fez sobre o Noel. E todos os personagens que ele admirava, ele escrevia, ele colocava um pouco do pensamento das suas críticas, né? Você, pela fala que eu li antes dele, né? Por esse texto. A música era muito importante. Então, assim, por que falar? Ele faz a... Eu até poderia... Esses filmes que a gente exibiu na mostra semana passada, a gente pode fazer como se fosse uma leitura da cultura, da história cultural no Brasil. Que era uma preocupação que ele tinha, né? De que se propagasse também a história e a cultura e a língua. Uma coisa que ele falava, ele me dizia toda vez que eu encontrava com ele. A gente tem que aproveitar o cinema para propagar e propagandear a nossa língua também. Porque a gente também aprende a falar ouvindo os filmes, vendo os filmes, né, e ouvindo. Então a música e o cinema, ele gostava muito, o som era uma coisa primordial para ele, porque era isso tudo. Enquanto você está assistindo um filme, tá escutando, o filme está te passando uma música do Noel Rosa. E aquela música ela tem a ver com aquele cenário que se retrata, com aquele momento em que se vive, todo aquele encadeamento de situações, né, sociais e políticas, e é sempre um motivo para fazer uma reflexão. Daí isso começa no Noel Rosa, que era um grande ídolo musical dele, assim como Jimi Hendrix, que eu não coloquei na programação da mostra, mas pode vir a estar na próxima, porque agora eles estão com uma cópia restaurada do filme do Jimi Hendrix, pode ser que venha aparecer na próxima. Aí depois você vai para todo o contexto do Noel Rosa, do Orson Welles, dos anos 40. Aí no que ele retrata o 40, ele volta para os primeiros sambas dos anos 30, né? Dos anos 50, e toda a propagação que tem, né? Toda a poética do Dorival Caymmi, Ari Barroso. Ele começa a fazer uma construção que, assim, até hoje a gente se refere a esses autores, né, a esses poetas e a esses compositores como salvaguarda da nossa cultura também, né, como pessoas que propagaram a nossa história. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Noel. Experiência, que também é um texto que ele fala sobre o João Gilberto, e a importância do João Gilberto para a música brasileira, do contexto do cultural, né, de momento da época. Ele fala ele até coloca que o próprio João Gilberto foi marginalizado. Ele fala, ele sempre usa essa questão do marginal para falar também das pessoas que ele gosta, que ele ouve, que ele acompanha,
também tiveram o seu momento de marginais. Assim como o Noel Rosa foi marginalizado, porque ele era boêmio, ele teve, né, ele largou a faculdade de medicina para se dedicar ao samba, para ir para o rádio cantar, para divulgar o ritmo que era um ritmo novo, um ritmo que estava se criando a partir de um movimento maior, né? O Noel Rosa, ele ajuda também a começar esse movimento do samba. Aí depois você tem essa questão dos musical da criação, uma outra fase do samba, que é essa fase do Orson Welles, né? Que o Orson Welles veio para cá divulgar, que ele lida com o Grande Otelo, Erivelto Martins, que é uma fase que também a música ela vai para uma casa de show, eles iam para tava além para além das escolas de samba, para além da boemia, né, dos bares que eles cantavam, enfim, né, que eles estavam começando essa propagação, também estava assim, no rádio, assim, a Karen Miranda vai ter um programa de samba no rádio. Então, até mesmo as mulheres têm essa quebra de paradigma de ir para... O samba também ajuda nesse sentido social, de dar espaço para a mulher também poder aparecer também a Karen Miranda, que era filha de lavadeira, que ela vai gravar uma música, ela cantarolava, né, a história dela é bem interessante, ela cantarolava as músicas pela rua e tal, aí um dia um dos cantores do rádio, que fazia sucesso na época, escuta ela cantar e chama ela para gravar com ele uma música. Ela vai para o estúdio, grava essa música, chama uma super atenção. Nossa, precisamos gravar essa... A música que ela grava faz sucesso no carnaval, e sempre era assim. Eles gravavam, a indústria fonográfica lançava os seus cantores, os seus sucessos, fazendo sucesso no carnaval, ia para o cinema, ele ia filmar. Então, era todo um ato contínuo, né? A Carmen vai para o cinema, ela faz sucesso no rádio, no cinema, daí ela vai para os Estados Unidos e não volta mais. Ela vai e fica e faz sucesso lá nos Estados Unidos também. Ela tenta voltar, só que ela não é mais aceita depois. Ela retorna para os Estados Unidos. Então, tem todo esse movimento que a gente... Só pelo filme do Rogério, só por esses filmes do Rogério, a gente já consegue fazer um apanhado histórico que é muito, que é fundamental. A gente que faz cultura, né? Que está na cultura, que propaga a cultura, a gente tem que se valer também desse contexto, né? Que ele me traz. Aí depois tem o filme do Kohlreuter que eu passei, que era o musicista, né? O violinista da Orquestra Sinfônica. Parece uma coisa completamente fora de questão, fora do samba, fora de tudo. Não, mas a gente vai escutar ele falar, a gente vai ouvir ele falar, a gente vai ouvir ele dizer o quê? Ele vai falar em liberdade, ele vai falar em verdade, ele vai falar em todos os temas que são fundamentais para o Rogério também, em todos os filmes dele. A gente vai ver que existe fortemente uma ligação entre tanto que ele fala assim, não, ele mostra no documentário, a gente vê uma orquestra com instrumentos de obra, né? Nossa, que coisa mais estranha. Não, aí tu vê que não, a música ela tá em todos os lugares. Ele faz essa revelação, que é uma coisa que também tá dentro do pensamento do Rogério, né? De você ter o cinema, ele tá... Tu não pode achar que o cinema é limitado a 2 ou 3 questões. Ele não tem que ser só da alma ou só do corpo. Ele não tem que ser só psicológico ou ser só da violência e da ação. Ele pode ser também corpo e alma, que é outra crítica que ele faz lá nos anos 60, que é isso, ele pode ser moderno, o ser moderno dele, ele pode trazer elementos do pensamento, pode trazer reflexões, mas ele não pode ser só uma coisa.
E assim como a música, né, ele faz muito essa relação, em vários momentos ele faz essa relação do cinema com a música. Não é uma coisa só, não é gênero. A música não é gênero, assim como o cinema também não é gênero. Ele é o Brasil, ele é o que a gente está produzindo, ele é o que a gente pensa, ele é o que a sociedade produz. É um reflexo do que a gente vive, né? Eu acho que isso é bem fundamental Desculpa. Quero saber sobre vocês também. O que vocês sentiram sobre as coisas que eu falei? Se tem alguma coisa que chamou a atenção, que vocês acham que deve ser, que foi importante ou não, que mereça ou não registro? Alguma questão, algum comentário? Tudo bem. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Pode fazer, pode. A primeira, assim, é mais voltando para as origens, digamos assim, né, do Rogério aí em Joaçaba, né? Sim. Como era essa família de origem dele? Tipo, ele era uma família abastada, era uma família classe média, né? Um pouco desse contexto, assim. E também a outra questão seria se tem algum tipo de acervo que a gente possa ter acessos aos filmes do Rogério, né? Eu, particularmente, assim, apesar de gostar muito dele, vi alguns longas, assim, né? Que foi o que eu consegui ter acesso. Esses curtas aí da sua lista ali, né? Da apresentação, pô, eu não vi nada. Tenho muita vontade de ver, assim, sabe? Você está onde? Em Chapecó. Chapecó? Então, vamos lá, já vamos conversar, já vamos fazer um contato, já vamos fazer uma amizade para passar esses... Não, mas assim acontece. Primeiro falando da família dele. A família dele, o pai dele era uma pessoa, uma pessoa de classe média, né? Classe média alta, né? Digamos. Ele foi vereador aqui no município, ele era comerciante, ele foi dono da rádio, aqui hoje a Rádio Catarinense aqui. Na época eu não sei que nome tinha a rádio, tem até uma informação que eu preciso colher. Mas ele tinha, então, essa referência, né, esse amor dele pela rádio, também tem esse, né? Essa referência. Ele era uma pessoa que de alguma forma vivia também a rádio. O pai dele foi correspondente no Correio do Povo uma época, tanto que ele fala que ele conheceu a história do Orson Welles porque o pai era correspondente e sempre tinha jornal em casa. Ele leu, em 58 ainda, ele leu uma notinha falando que existia um material perdido do Orson Welles, filmado. Então, assim, tem todo um encadeamento, né, nisso. O pai dele chegou a ser prefeito de Joaçaba, foi prefeito do Irani também, que é um outro local que ele ajudou no início do município lá, teve todo um envolvimento com isso. Uma pessoa que foi um dos pioneiros aqui, né, na região. E tem essa vivência também. E aí o irmão dele, mais novo, que mora ainda aqui na casa que eles moravam, ele teve na mostra, e ele contou pra gente muitas coisas, assim, foi bem importante. Ele é uma pessoa tímida, e não é de falar muito. Né? Dei umas puxadas nele e conseguimos tirar algumas informações. Ele contou, por exemplo, quando estreou Mãe de Luz Vermelha, o filho veio para Joaçaba também, depois. Aí como é que foi? Foi, sei lá, era um cinema gigante que tinha, segundo o Albirinho, tinha umas 700 pessoas no cinema. Mas ninguém entendeu nada, né? Tá, ficou assim, tá, beleza, assistimos, ok. Aí, mas porque era muito... hoje a gente tem pouca... Hoje você está no interior e está numa capital, existe pouca diferença. Porque as informações, elas estão a gente tem as informações na internet, tem acesso às mesmas coisas, né? Embora os poderes instituídos dêem mais ou menos valor a uma questão ou a outra, a gente tem acesso às informações. Isso nos anos 60, 50, 60, isso era um abismo cultural, né? Então, o que o Albino contou para a gente foi isso, que a família aqui sabia que ele estava fazendo, porque ele foi para São Paulo fazer faculdade. Ele chegou a cursar, por um período, ele chegou a cursar a faculdade.
mas não chegou a formar. Porque o irmão dele já morava em São Paulo, já fazia faculdade lá. Então, já tinha mais você, mas eles sabiam assim, ele tá trabalhando no jornal, tá fazendo cinema e tal, mas depois, tanto que o Obito contou pra gente que depois do Bandido, ele ficou um tempão sem vir para Joaçaba, porque ele começou a ir para festival de cinema, ir para a Europa, ir para outros lugares, e frequentar outro mundo, né? Já era um outro mundo que, embora fosse um jovem ainda, né? Com com pouca idade, ainda já estava no. E já era uma pessoa reverenciada, porque assim, o que eu já li em outros lugares, assim, já li depoimento do editor do suplemento literário, por exemplo, que ele conta assim, a gente ia no cineclube, ia, né, nesses eventos de cinema, estava começando esse movimento de cineclube em São Paulo, e tinha uma pessoa, e tinha um menino lá, era um menino novo, mas ele falava com uma propriedade sobre os filmes, ele chegava e bancava a opinião dele, né? Não, é isso mesmo, porque no Godard já falou isso no Carrière, o fulaninho de tal, já tá, o teórico tal, ele lia os teóricos do cinema, os pensadores, e ele chegava com a fala pronta já. E os caras estavam começando, na época tinha faculdade de cinema, que também era na região central ali, as faculdades de cinema. E tinha uma parte do pessoal que estava lá, porque estava fazendo a faculdade de cinema. Então também tinha esse debate, né? Uma turma começando a conhecer os autores, os teóricos, enfim, os pensadores do cinema, e ele chegava lá, um gurizão de Joaçaba, né? Tá errado isso aí, o Glauber Rocha, tá errado isso aí. Isso aí, o Gustavo Dal falou lá no artigo dele, e chegava, e os caras, né, se surpreendiam muito com isso, e com isso ele foi ganhando respeito também das pessoas, né, dos outros autores. Porque e a partir do momento que ele começou a praticar o que ele falava, aí só o respeito só aumenta, né? Porque não é um cara que só garganteia, né? Não é um cara que só joga pra galera. Ele vai lá e ele faz. Ele tá provando que é possível fazer, né? E quanto aos filmes, a gente está agora, no dia 16, a gente vai inaugurar aqui em Joaçaba um memorial, o Rogério Sganzella, que vai ficar junto com o acervo da Cinemateca Brasileira, da Cinemateca Catarinense. E assim, aos poucos a gente quer ver se vai, né, fazendo alguns eventos e algumas mostras e exibindo e jogando para fora esse acervo. É um processo que as filhas têm de controlar o acervo, elas estão aos poucos melhorando a imagem, o som de uma fita ou outra, né? Que nem agora, para a nossa mostra, elas mexeram no Tudo é Brasil, que a qualidade do som não estava boa. Elas chegaram e me oferecer outro filme no lugar. Eu falei, não, aí tu me quebra. Aí tu me quebra porque eu estou fazendo um negócio que é uma história do samba. E Joaçaba tem a história de ser a capital catarinense do samba, né, do carnaval. Então, eu tenho uma curadoria já feita, né? Beleza, então nós estamos mexendo nele e vai dar tempo. Daí arrumaram, foi exibido direitinho, tava bom o som. E assim, aos poucos elas vão... Porque ele tem, na filmografia dele, 31 filmes. É coisa pra caramba. E tem muita coisa assim, incêndio, enchente, e né, todo o processo que viveu a história do cinema brasileiro, na Cinemateca e em outros lugares de acervo que se perdeu muita coisa, se perdeu muito. Então tem algumas coisas dele que não estão em boa qualidade, mas está sempre se buscando, né? Elas também não sossegaram, elas continuam produzindo cinema, continuam produzindo filmes e participando, tanto como atriz, autoras, e estão nesse intuito de levar a obra dele para frente, né? Nós vamos estar em Chapecó, nós vamos levar, agora vai ter o Intercom no Chapecó, eu vou levar outra oficina,
que é música que é o Rogério musical mesmo, né? Que é essa parte da mostra fita mesmo. E nós estamos negociando para levar a mostra para a Intercom também. Estamos conversando com a Angélica. Então, tá no nosso projeto, tá uma exibição em Chapecó, porque elas nos ajudaram no desenvolvimento do projeto. Então, a mostra de fita vai a Chapecó. Fica ligado, acompanha a gente nas redes sociais, fica de olho, pode cobrar da Angélica também, que nós estamos nesse processo de negociação com elas para ver a data certinha, mas logo, logo estaremos aí. Saul, tenho 3 minutos, pode falar alguma coisa. Tranquilo. Bom, pessoal, que maravilha, né, de oficina, bastante recheada, Tina. Muito obrigado aí pela colaboração toda. O pessoal aí que participou também, obrigado. Todo mundo assinou a lista de presença, né? Acredito que sim. Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu não sei se mais alguém tem alguma outra dúvida, observação, crítica, comentário, elogio, sugestão. Amanhã mandamos o mesmo bate-horário, mesmo bate-local. É isso aí, amanhã às 7 continuamos a segunda parte, então, da Você vai mandar por e-mail o link ou é o mesmo link que vale? Eu mando amanhã pelo e-mail, pode deixar. Tá bom, então. Até Obrigado, amanhã, gente. Boa noite. Foi bom estar com vocês. Valeu, obrigado, galera. Obrigado, foi muito interessante, assim, muito parabéns aí pela iniciativa e só agradecer, né, compartilharem esse conhecimento aí com a gente, muito legal. Muito obrigada. Voltem que amanhã nós vamos falar do Orson Welles. Tem bastante assunto. Esse é o meu assunto de pesquisa. Teremos bastante a comentar. Maravilha. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Beijos.